Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Eu vou te atualizar em relação ao Covid-19, vírus que está afetando todos os esportes. Não é só o futebol, já teve campeonato aí de vários esportes que foram cancelados, galera. Vou falar sobre a rodada de ontem da Copa Libertadores, briga generalizada no jogo entre Grêmio e Internacional. Vou comentar também, obviamente, dos jogos das oitavas de final da Europa League, da novidades de Lautaro Martínez do Barcelona, muita coisa interessante. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço um favor. Deixa o like no vídeo, aproveita aí para já estourar o joinha e também aproveita para se inscrever aqui no canal e fazer parte da família Todd. Agora vamos logo para mais uma edição do Todd News. Galera, só passando aqui para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você aí que quer sempre ficar antenado em relação às últimas notícias do futebol. Lá você vai escolher o seu time do coração, você vai acompanhar transferências, placares e tudo mais. Ele é grátis, está disponível para Android e iOS, faça o download pelo primeiro link da descrição. Bora começar o vídeo então atualizando vocês em relação ao Covid-19. Como eu já falei no início do vídeo, vários esportes estão sendo afetados pelo vírus aí que está se espalhando pelo mundo. Já foi declarado pandemia do Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde. Além do futebol, basquete, Fórmula 1 e vários outros campeonatos já foram adiados, suspensos. Mas como aqui o canal é de futebol, eu vou te atualizar em relação a tudo que está acontecendo de novidade do vírus. A Conmebol anunciou que os jogos da Libertadores entre os dias 15 e 21 de março já foram suspensos. A Liga Peruana foi suspensa até o dia 30 de março. A Liga Chilena jogará com os portões fechados por um mês. A Liga Venezuelana anunciou a suspensão dos campeonatos por tempo indeterminado. Na Argentina, os jogos serão de portões fechados, também por tempo indeterminado. A Federação de Futebol dos Estados Unidos cancelou os treinos e os jogos das seleções masculinas e femininas até o dia 30 de abril. A MLS também está suspensa. A FIFA confirmou o adiamento das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Novas datas ainda não foram divulgadas. O Campeonato Português foi suspenso também por tempo indeterminado. A Bundesliga será jogada de portões fechados neste final de semana e depois ficará suspensa até o dia 2 de abril. A Federação Francesa de Futebol anunciou o adiamento de todas as partidas. Ainda não foram determinadas novas datas. A UEFA anunciou que todos os jogos pela Liga dos Campeões e Europa League que seriam disputados na semana que vem foram adiados. Após um jogador de basquete do Real Madrid dar positivo para o vírus, o elenco do time de futebol também entrou em quarentena. Hoje de manhã rolou uma notícia por meios de imprensa no mundo inteiro que o argentino Paulo Dybala também teria feito o teste para o vírus Covid-19 e ele teria dado positivo, mas o jogador foi através do seu Twitter e falou que está bem, está em isolamento, mas não deu positivo para seu vírus. E inclusive ele colocou o hashtag #NoFakeNews. Ele faz parte dos 121 funcionários da Juventus que estão cumprindo os protocolos e estão isolados em suas casas. Lembrando que Cristiano Ronaldo foi para Portugal e lá está em quarentena. O técnico Mikel Arteta do Arsenal foi diagnosticado positivo com o vírus e os Gunners afirmaram que todos os jogadores do clube e da base estão em isolamento voluntário após o diagnóstico. O jovem Callum Hudson-Odoi testou positivo para o vírus e todos que tiveram contato com o jogador já estão em isolamento voluntário. Everton, Watford e Leicester City também anunciaram o isolamento do time. Hoje a Federação Inglesa de Futebol fez uma reunião emergencial e declarou que todas as divisões Premier League, segunda, terceira e quarta estão aí suspensas até o próximo dia 4 de abril. E para colocar uma cereja no bolo aí de cancelamentos esportivos, o jornal L'Equipe publicou ontem que a UEFA deve anunciar na próxima terça-feira o adiamento da Eurocopa, que aconteceria no meio deste ano. Então ela será disputada somente em 2021. Isso tudo é muito triste pra gente que ama o futebol, né galera? Mas o problema é muito maior, que esporte vai muito além dessas 4 linhas dos gramados, aliás, de qualquer quadra, de qualquer lugar que algum esporte é disputado. O problema é sério, começou lá na China e está se espalhando pelo mundo inteiro. Lembrando que das ligas aqui sul-americanas,
Por enquanto, as únicas que não se pronunciaram sobre o vírus, se vão adiar partidas ou não, é a brasileira e também a Liga Uruguaia. O que vocês acham que deve acontecer aqui no Brasil? Os jogos deveriam ser suspensos, de portões fechados? Comentem aí as suas opiniões. Ontem, pela Copa do Brasil, o Ceará venceu Vitória por 1-0. O único gol foi marcado por Rafael Sobis. Ponte Preta venceu Afogados por 3-0. Brusque venceu o Brasil de Pelotas por 1-0. Lá em São Januário, o Goiás visitou o Vasco e venceu por 1-0. O gol foi marcado por Fábio Sanches. Grêmio e Internacional ontem fizeram o primeiro Grenal da história da Copa Libertadores. E ele realmente ficará na memória de muitos, mas não positivamente. O jogo em si acabou no empate em 0-0, mas aos 40 minutos do segundo tempo começou uma confusão generalizada, que terminou com 8 jogadores expulsos, 4 de cada lado: PP, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda do lado do Grêmio, Edenilson, Moisés, Vitor Cuesta e Praxedes do lado colorado. Essa foi a segunda maior partida em termos de expulsões da história da Copa Libertadores, perdendo somente para o jogo entre Boca Juniors e Sporting Cristal em 1971, que, acredite se quiser, tiveram 19 cartões vermelhos. E Adilson Batista ontem viveu um dia bem atípico no Cruzeiro. De manhã ele foi demitido e depois o conselho gestor revisou aí a ideia e resolveu mantê-lo no comando do clube. A derrota para o CRB pesou bastante nas costas do técnico, mas ele terá mais alguns dias para mostrar o seu trabalho. De acordo com o conselho gestor, os 3 próximos jogos serão decisivos para ver se Adilson fica ou sai. Atlético Mineiro confirmou a contratação de Alexandre Matos para ser o novo diretor esportivo do clube. Seu contrato vai até dezembro de 2021. Sampaoli teve seu nome publicado no boletim informativo ontem e fará sua estreia como técnico do Galo amanhã contra o Vila Nova. São Paulo já tem um desfalque para o clássico de amanhã contra o Santos pelo Campeonato Paulista. O goleiro Thiago Volpi sofreu uma pequena fratura na mão direita durante a vitória contra a LDU na última quarta-feira. Uma cirurgia no local está descartada e Lucas Perry será o substituto dele no clássico. Palmeiras neste ano está aproveitando bastante as revelações da base, então o clube já está priorizando a renovação de alguns contratos. Gabriel Menino e Patrick de Paula já estão apalavrados e nos próximos dias assinarão uma renovação até 2024. Gabriel Veron, atacante do clube, já prolongou o vínculo ano passado e o próximo da lista será Wesley. Palmeiras também anunciou o prolongamento do empréstimo do atacante Luan Silva no clube. Por R$3 milhões, o Palmeiras comprou 15% dos direitos que pertenciam ao Vitória. E agora ele ficará emprestado até o fim da temporada. Após a derrota ontem, o Vasco já avalia a possibilidade da demissão do técnico Abel Braga. E inclusive já fez uma consulta ao staff do técnico Eduardo Barroca do Coritiba. Lembrando que ele já trabalhou no Vasco e foi campeão carioca em 2015 como auxiliar. Flamengo recebeu uma proposta do Orlando City por Vitinho. Os valores foram mantidos em sigilo pelo rubro-negro, mas não agradaram a diretoria, pelo menos neste primeiro momento. A quantidade oferecida englobava uma divisão entre o clube e o jogador, então a proposta já foi rejeitada. Vitinho foi contratado em 2018 por R$54 milhões. Eu quero saber de vocês aí, torcedores rubro-negros, se fosse vender o Vitinho hoje em dia, quanto você acha que ele tá valendo? E a extensa novela de Yaya Touré no Botafogo teve seu fim ontem. O vice-presidente comercial e de marketing do Glorioso anunciou que o marfinense não consegue definir se vem ou não. Então o clube se cansou e as negociações estão encerradas. Agora bora daquele nosso rolezinho na Europa. Ontem tivemos 6 jogos pelas oitavas de final da Europa League. Todo mundo sabe que Inter e Getafe e Sevilha e Roma foram adiados, né? Bora ver o que aconteceu nesses 6 jogos. O Basel visitou o Frankfurt lá na Alemanha e venceu facilmente por 3-0. Istambul Basaksehir venceu o Copenhague por 1-0. Manchester United goleou o Lask fora de casa por 5-0. De esquerda, Ighalo abriu o placar com um golaço. No começo do segundo tempo, Daniel James ampliou. Juan Mata recebeu um belo passe de Fred e fez o terceiro gol. Mason Greenwood bateu forte de esquerda e também fez o dele. Aos 92 minutos, Andreas Pereira chutou de longe e o goleirão deu aquela bela frangada. Assim, o Manchester United praticamente selou a sua vaga para as quartas de final. O Shakhtar Donetsk venceu o Wolfsburg lá na Alemanha por 2-1. O Bayer Leverkusen venceu o Rangers lá na Escócia por 3-1. Kai Havertz de pênalti marcou o primeiro gol. Charles Aranguiz ampliou o jogo. De cabeça, Edmundson diminuiu para o Rangers e Leon Bailey com golaço selou a vitória. Olympiacos e Wolverhampton ficaram no 1-1.
Igalô do Manchester United, Samuel Campo do Basel, Marcos Antônio do Shakhtar Donetsk e Charles Aranguiz disputam o melhor da semana na competição. A seleção da semana na Liga dos Campeões foi divulgada e ficou assim: Gulaxi no gol, Bernat, Angelino, Upamecano e Lucas Klosterman. Llorente como volante, Sabitzer, Ilicic e Ferran Torres um pouco mais adiantados. Lá no ataque temos Gameiro e Álvaro Morata. Na sua opinião, desses 4 jogadores aí indicados ao melhor da semana na Europa League, qual merece levar? E também comentem sobre a seleção da semana na Liga dos Campeões. O Gulaxi pegou pra caramba, Gulaxi, não sei como é que fala, pegou pra caramba no jogo do Leipzig. Mas na minha humilde opinião, o Oblak merecia estar nessa posição aí, hein? Tá nessa seleção. O que vocês acham? Tem mais algum jogador aí que vocês não concordam? Vocês trocariam por quem? E agora vou mostrar pra vocês um vídeo do zagueiro Kimpembe do Paris Saint-Germain explicando o porquê das provocações em cima de Erling Haaland. Après, voilà, ce sont de grands joueurs, mais voilà, ils ont... Oh, je vais le dire, ils ont perdu leur humilité parce que voilà, après leur victoire chez eux, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d'Instagram, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club, voilà. On a tous vu et voilà, on a gardé ça dans un coin de notre tête et je pense que voilà, ça nous a tous boosté, ça nous a permis aussi d'avoir cette petite rage dans un coin de la tête et ce soir ça nous a porté profit. O jornal Tutto Sport publicou que Lautaro Martinez está caminhando para ser jogador do Barcelona na próxima temporada. O negócio custaria em torno de 150 milhões de euros e lá no Camp Nou ele receberia um salário anual de 18 milhões de euros. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, beleza? Eu tenho só uma dúvida em relação a essa publicação aí do Tutto Sport. Se é 150 milhões de euros o valor da negociação, tem que ter algum jogador envolvido, né? Porque o valor da multa do Lautaro é 111. Agora, se o Barcelona der uma grana e mais um outro jogador, aí sim eu acredito que pode chegar no 150. Porque não tem nenhum cabimento o clube pagar um valor acima que o da multa se for tudo em dinheiro, concordam comigo? Deve ter algum jogador aí que o Barcelona já tá negociando, já tá vendo e envolvendo nessa negociação, hein? Lembrando que eles pediram Carlos Alenia, Arthur e também Jean-Claire Todibo e obviamente mais um valor em dinheiro para liberar Lautaro Martinez para o time catalão. Comentem sobre tudo, falem aí sobre o vírus Covid-19 que tá afetando o mundo, falem sobre a rodada de ontem da Europa League, Abel Braga tem que cair do Vasco ou não, Adilson Batista também tem que sair do Cruzeiro ou não, falem sobre tudo, falem sobre a treta do Grenal ontem. Tamo junto, galera, valeu, falou!